Ó quem tá aí. Vamos começar, irmãos? Fabiano, chega aí. Vamos aproveitar nosso irmão aqui para orar para a gente começar. Fala meio perto aqui que aqui pega o som da internet. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, Pai, por esse tempo tão maravilhoso, Senhor. Que a Sua presença é real nesse lugar, Pai. Nós pedimos, ó Pai, que essa noite o Senhor venha com o Seu bálsamo, Pai, sobre a Sua igreja, Senhor. Que o Senhor, Pai, venha trazendo uma paz que excede todo entendimento, Pai. E que nós possamos, ó Pai, ter esperança em Ti, porque só através do Senhor, Pai, nós podemos, ó Pai, caminhar, Pai, de fé em fé, em glória em glória. Que essa noite, Pai, usa o Seu Filho, Senhor, que uma palavra venha ser uma palavra rema aos nossos corações, Pai. A palavra no qual, Pai, vai libertar grilhões, Pai, vai curar, Senhor, e vai nos encher de esperança, Pai. Porque a nossa esperança é o Senhor. O Senhor é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu te peço, Pai, essa noite, faz novamente, que as pessoas que estão aqui, Pai, não saiam da mesma forma que elas entraram, Pai, mas que elas saiam, Pai, mais apaixonadas pelo Senhor e mais esperança no Senhor. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia, 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 aleluia. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Ao que está assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, e ao Cordeiro domínio pelo século dos séculos. Ao que está assentado no trono,
Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória e o domínio pelo século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há,
que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Começar? Pode ser. Gostou? Vou ficar só no louvor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar,
meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, aleluia. Vocês estão bem, irmãos? Vocês não querem juntar mais para cá, não? Junta mais para cá que fica mais preenchido o espaço. Os meus irmãos de segunda aí, se vocês quiserem sentar também, eu acho que essa é uma palavra que serve para todos nós. O nosso irmão Fabiano, seja bem-vindo. Já é de segunda. Veio a primeira vez, não sai mais, irmão. Viu? E é engraçado o que Deus faz. Eu tenho orado para Deus por intercessores. Porque eu não tenho a mínima dúvida que nós estamos sob ataque. Eu estou sofrendo muito ataque. Eu não sei se vocês estão, mas eu estou. E aí o irmão chega aqui, se identifica e fala assim: olha, estava acompanhando com vocês pela internet e Deus me incomodou, eu sou do Ministério de Intercessão. Então, aleluia por isso, seja bem-vindo. Eu queria falar com vocês, e o tema dessa mensagem é a seriedade que o crente deve ter com a palavra de Deus. E o texto base é Jeremias 23:1. Eu tenho sido muito incomodado, irmãos, mas muito incomodado mesmo. Quem me conhece sabe que eu frequento muitas igrejas, vou em muitos eventos, seminários, conferências. Eu busco muito preencher o meu tempo vago para aprender mais das coisas de Deus. E a internet, ela é um meio de comunicação da igreja também. Alguém duvida disso? A internet é esses vídeos que a gente grava aqui, a gente não faz nem ideia de onde chega. Tem vídeos no YouTube que quando eu vou olhar eu tomo um susto. Tem lá 5.300 visualizações, 6.200 visualizações, 1.200 visualizações de um dia para o outro. Então a gente não faz ideia de onde eles chegam. E a minha preocupação sempre é ter como base das mensagens aqui a palavra de Deus, ter como base a Bíblia. Amém? A Bíblia. Porque se eu vier aqui falar coisas e dar até bons conselhos, mas não tiver como base a Bíblia, não adianta nada. E essa mesma internet, que é muito boa para propagar a palavra de Deus, ela é muito boa para propagar a mensagem de Satanás. Presta atenção nisso aqui. A internet não é o problema. O problema é que muita coisa que está na internet, travestida das coisas de Deus, que na verdade não são coisas de Deus. Está entendendo isso? Está entendendo isso, Dani? E nós temos muitos púlpitos, infelizmente, até de igrejas grandes, com muitos endereços, que fazem uso do expediente da palavra de Deus, mas na realidade não pregam a Bíblia. E eu tenho sido muito incomodado por isso. E aí eu queria que vocês entendessem um pouquinho do peso dessa palavra que Deus colocou no meu coração. Porque Jeremias foi um profeta levantado por Deus num dos períodos mais críticos da história de Judá. E se você for estudar sobre o profeta Jeremias, como eu fui estudar, você vai perceber que o povo naquela época havia se afastado das coisas de Deus. O coração daqueles irmãos estavam endurecidos. A religião continuava, o culto continuava, o templo existia, mas o fogo do Espírito Santo tinha se apagado. E presta atenção nisso, irmão, deixa para conversar depois. O fogo tinha se apagado. Então você tinha sacerdote, você tinha pregação, você tinha culto, você tinha espaço físico para as reuniões, mas você não tinha a presença do Espírito Santo de Deus. O cenário naquele tempo era um cenário onde haviam muitos sacerdotes
nos templos, mas faltava santidade. Havia muitos profetas, mas eles profetizavam da própria cabeça, para satisfazer o próprio ego. Tinha também muitos líderes religiosos, mas eles não tinham temor nenhum, irmãos. Eles não observavam o que trazia a palavra de Deus. Eles não tinham doutrina. Eles não tinham compromisso com Deus. Então você tinha um formato de uma igreja de Cristo, mas era uma igreja sem Cristo. E quando eu fui montar esse esboço aqui para deixar essa mensagem para vocês hoje, eu percebi que existe uma semelhança daquela época com os dias de hoje, infelizmente. E eu não estou aqui para falar contra a igreja de Cristo, não, irmãos. Mas é para a gente se atentar para qual alimento a gente tem satisfeito a nossa fome. Porque se a gente está buscando as coisas de Deus, mas a gente está comendo um alimento que carece da palavra de Deus, nós estamos sendo enganados. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque muitas igrejas, assim como a nação na época, a nação de Judá na época, mantinham uma aparência de fé, mas o coração estava completamente afastado da palavra de Deus. Por isso que igreja cheia, irmãos, não é parâmetro de que é um ministério sério. Porque é muito fácil encher cadeira quando você prega facilidades, ao invés de pregar a palavra de Deus. Então eu quero manter um espaço que eu montei, a minha igreja. Quero manter esse espaço cheio de pessoas. E aí eu vou pregar o quê? O evangelho da prosperidade. Venha para Jesus e você vai ter um carro novo, você vai ter uma casa nova, você vai ter dinheiro sobrando, você não vai ter mais problema. Todos os seus problemas foram resolvidos num passe de mágica. Esse não é o evangelho de Cristo. E aí a gente precisa entender o que diz em Jeremias, capítulo 5, versículo 31. Presta atenção aqui. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. Olha a sequência do texto, que desesperador. E o meu povo assim o deseja. Nós só temos falsos pastores, irmãos, porque existem falsas ovelhas. As pessoas buscam satisfazer a ideia que elas têm de Deus. É Deus, esse Deus criado na cabeça das pessoas. Ele é um Deus que não existe. Jeremias 5:31. Naquela época, os pastores, os falsos pastores, pregavam o que agradava o povo, ensinavam o que era conveniente, manipulavam as suas vontades, usavam o altar para interesse próprio. E o povo? E o povo, Emerson? O povo aceitava. Sabe por quê, irmãos? É muito melhor para o nosso ego conviver com uma mentira bem contada do que com uma verdade que confronta. Nós, naturalmente, queremos o evangelho da facilidade. Nós queremos usufruir, aproveitar do evangelho que não exorta. O evangelho que fala, olha, você é aceito por Deus como você está. É verdade. Deus te aceita exatamente do jeito que você está. Mas a partir do momento que você iniciou uma caminhada com Ele, o caminho é um caminho de negar a si mesmo. O que diz a palavra de Deus? Não sei se você está com a Bíblia aí, mas Mateus, faltou espaço aqui. Mateus capítulo 10, versículo 38.
E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida irá perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim a achará. A caminhada com Cristo, irmãos, é uma caminhada de negação de nós mesmos o tempo todo. O tempo todo nós precisamos negar a nós mesmos. E é engraçado que quando a gente vai olhar a história do profeta Jeremias, ele não prega em um tempo de escassez religiosa. Ele prega em um tempo de religiosidade falsa. Então existiam muitos pastores, existiam muitas igrejas, existiam muitos fiéis, muitos irmãos. Mas nenhum deles estava rendido a Cristo. Porque eles estavam seguindo só a religião, eles não estavam seguindo o evangelho. E o que a gente observa hoje em dia é a mesma coisa, irmãos. O nome de Deus é falado, o templo é frequentado. A aparência das pessoas é uma aparência espiritual. O cara vai no culto, ele pega a sua Bíblia. Mas a verdade é que o coração, irmãos, é rebelde. E por que o coração é rebelde? Porque falta arrependimento. As pessoas estão frequentando, estão aderindo a uma religião, mas elas não têm mudança de vida. E sabe o que é mais assustador, irmãos? Existem pastores pregando a hipergraça. Então eu vou para Jesus como eu estou, ok. Jesus recebe. Mas eu não tenho mudança. Eu não sei renunciar a mim mesmo. Eu não sei tomar a minha cruz. E esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o Evangelho de negar a si mesmo. Tomar a própria cruz e seguir Jesus. É isso, irmãos. Tem que orar e expulsar. Ora e expulsa. Havia culto, mas faltava arrependimento. Havia templo, mas faltava obediência. Havia líderes, mas faltava palavra. Era um Israel religioso, porém um Israel distante da verdade. Ei, irmãos, presta atenção nisso. Os demônios só se manifestam onde a palavra é pregada. Se você não pregar a palavra, não existe manifestação de demônio, porque não existe confronto com a verdade. O Senhor, irmão, observa a sua palavra sendo desprezada. Presta atenção aqui em mim, deixa lá. O Senhor observa a sua palavra sendo desprezada, distorcida, enfraquecida, e vê seu povo sendo levado para longe. E isso, 01, não é obra do diabo. Isso é obra dos falsos pastores, que estão dizendo para a sua igreja: você pode vir como você está, o que é verdade, mas você não deve permanecer como você chegou. E aí muitos desses púlpitos estão pregando que o Evangelho é só amor, é só misericórdia. Deixa eu contar uma coisa para você. Deus é justiça. E se não houver conversão, verdadeira conversão, novo nascimento, não existe eficácia do Evangelho. O Evangelho que só acaricia o ego não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de conquistas e vitórias, presta atenção aqui, não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de venha para Jesus, seus problemas acabaram, não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o Evangelho que liberta o cativo. Esse é o Evangelho de Cristo. Glória a Deus por isso. Em Jeremias 6,13 diz assim: porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E ele continua no versículo 14. Presta atenção nisso. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz.
Irmãos, presta atenção, senão eu vou ter que ficar repetindo. Então, não dá para ficar repetindo porque trava a mensagem aqui. Presta atenção aí que você anota. Eles pregavam a paz, onde Deus pregava o arrependimento. Eles pregavam conforto, onde Deus exige mudança. Ei, gente, nós precisamos entender isso. O evangelho que não confronta não é o evangelho de Cristo. Pastores pregam esperança falsa, sem confrontar o pecado. Um evangelho sem cruz, sem renúncia, sem santidade. Assim era naquela época e é agora também. Em muitas igrejas, infelizmente. E então Deus levanta, diante desse cenário todo, Deus levanta Jeremias com autoridade e diz, Jeremias 23:1, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. E então Deus deixa claro para aquela nação, o povo é meu povo, as ovelhas são meu rebanho, a palavra é a minha verdade, o altar é o meu lugar santo. Ninguém pode tocar no que é dele sem temor, irmãos. Presta atenção nisso, vocês precisam entender isso. Se vocês conseguirem entender só isso, já valeu a pena. As coisas de Deus não são brincadeira. Não são brincadeira. As coisas de Deus são realidades que não mudam. A Bíblia é a palavra de Deus que Ele nos deixou. E ela não mente. Ela não é um livro de historinhas. Ela é um livro de realidades, irmãos. Então nós precisamos perceber que Deus é um Deus que fala com voz firme, santa e indignada. Ele não lida com o mundo, irmãos. Deus está lidando com o seu povo, com aqueles que deveriam zelar pela verdade, pelo altar, pela doutrina, pela santidade. Ele não usa Jeremias só para repreender líderes infiéis, não. Essa é uma convocação para todos nós nesse tempo. Nós não podemos tratar a palavra de Deus com leveza. Nós devemos tratar a palavra de Deus com responsabilidade. A Bíblia não é um livro de opiniões. O púlpito não é para entretenimento. Nós não podemos usar um momento como esse para alimentar egos e vaidades. Eu não me importo que você saia daqui chateado comigo. Se eu estou pregando a palavra de Deus, é o Espírito te incomodando. Eu prefiro que você saia daqui chateado comigo, mas refletindo sobre a sua vida em Cristo, do que você saia daqui bem comigo, mas não tenha levado uma vírgula sequer de reflexão para casa. João 17:17 diz assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E nessa noite eu vim aqui dizer para vocês que Deus está nos chamando ao momento de temor, zelo e fidelidade absoluta à Bíblia. Irmãos, nós temos pastores com igreja de mais de 50 mil membros, Tiago, em São Paulo. Não vou falar quem é porque eu não quero dar ibope para ele. Que diz que a Bíblia tem que ser atualizada. Você imagina isso, irmão? Alguém da sua tão baixa estatura, como um pastor humano, dizer que a Bíblia tem que ser atualizada. Enquanto o texto bíblico, presta atenção, Hebreus 4:12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos
e intenções do coração. A palavra, irmãos, não veio para te entregar aquilo que você quer receber. A palavra de Deus veio mexer com aquilo que você não quer mexer na sua vida. Sabe aquela gaveta mais escondida que você não quer abrir? É isso que a palavra de Deus veio. Te confrontar, transformar e santificar. A palavra de Deus não muda, não se dobra ao mundo, ela não segue tendências e não perde validade. Quem tem que mudar a partir da palavra, irmãos, somos nós. Em Mateus 24:35 diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, aleluia, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós precisamos temer a Deus, porque Deus não inventa doutrina. Oh, irmãos, presta atenção nisso. A doutrina de Deus é uma só, nós precisamos nos submeter a ela. Está tudo escrito aqui, ó. A gente não precisa mais ficar ouvindo conselhos de falsos pastores. Nós não precisamos mais ficar vendo vídeos que prometem conquistas e vitórias, que dizem que a gente vai ser poupado do sofrimento. Não, irmãos, quem é você na fila do pão? O próprio Deus encarnado se entregou numa cruz e nós queremos fugir do sofrimento. Como que a gente pode se comparar a Cristo? Se Ele foi pregado no madeiro, quem somos nós na fila do pão? Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo, presta atenção aqui, deixa ele lá. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Não foi culto, não foi falta de emoção, não foi falta de religião, foi falta de conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, hoje há crentes com Bíblia no celular, mas sem Bíblia no coração. Jovens que sabem letras de músicas, mas não sabem versículo algum. Tem um monte de gente que defende a igreja, mas não defende a doutrina que Deus nos deixou. Defende o seu pastor, mas não defende a palavra. Defende tradições religiosas, mas não defende a verdade bíblica. Nós vivemos tempos que precisamos estar atentos para discernir o verdadeiro evangelho de Cristo. Em Mateus 22:29 diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Irmão, sabe o que quer dizer isso? Se você não conhecer a palavra de Deus, você não tem como conhecer a Deus. Muito menos o seu poder. O poder manifesto numa libertação é em nome de Jesus. Não tem nada a ver com alguém em específico. É Jesus que faz. E Deus continua, irmãos, presta atenção nisso, é importante você entender isso. Deus procura quem treme diante da sua palavra. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Isaías 66:2. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Está entendendo isso, irmão? Você pode falar um amém? Senão eu não sei o que você está entendendo.
Onde estão os crentes de hoje, irmãos, que choram ao ler a Bíblia? Onde estão os jovens que não negociam a sua santidade? Onde estão os pastores que tremem ao subir no altar? Hoje tem gente que sobe ao púlpito com vaidade e trata o altar como se fosse palco. Deixa eu te contar uma coisa. Ao você abrir a palavra de Deus, onde quer que seja, um altar é formado. Qualquer pessoa em volta da palavra de Deus está diante de um altar. Mas o altar não pode virar uma vitrine de talentos, irmãos. O altar é um lugar de morte do próprio ego. E para isso, para a gente seguir no verdadeiro caminho de Jesus, no verdadeiro caminho em busca da santidade, nós precisamos saber manejar bem a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, irmão, você não tem como ser transformado. Muito menos você consegue entender se você está sendo enganado. Porque falta conhecimento. Em 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Só assim a gente consegue ser fiel, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Existe um preço a ser pago para quem é infiel, irmãos. Se nós não formos fiéis à palavra de Deus, nós pagaremos um alto preço. Eu não sei você, mas eu não quero pagar esse preço. Apocalipse 22:18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se um falso pastor acrescentar palavras à Bíblia, irmãos, ele estará condenado. Mas por desconhecimento da verdade, ainda tem muita gente brincando com a Bíblia, criando doutrina para agradar ouvidos cobiçosos, pregando meia verdade. E sabe o que significa meia verdade, Anderson? Uma mentira por inteiro. Cristianismo sem Bíblia é só religião morta. Igreja sem doutrina vira um clube social. Púlpito sem versículo bíblico vira palco de vaidade, irmãos. Pastores preocupados em manter cadeiras cheias, mas cadeiras cheias de pessoas vazias. E aí só sobrou um povo. Só sobrou um povo, Emerson. Só tem um povo que sobrou. Um povo que não se vende, que não se negocia o evangelho, que não muda o texto e que não se dobra ao mundo. Quem é esse povo, irmãos? É o povo de Deus. Tem povo de Deus aqui, irmão? Você quer ouvir o que te agrada? Ou quer ouvir a verdade do evangelho? Você precisa ler sua Bíblia, irmão. Você precisa estudar a palavra de Deus, para que se alguém falar algo que não diz a Bíblia, você tenha conhecimento e não seja induzido ao erro. Isso é algo que tem ardido no meu coração fortemente. Em breve nós vamos começar pequenos grupos de estudo bíblico nas casas, porque nós precisamos ensinar aquilo que nós temos aprendido. Não é preciso ser um grande teólogo para entender o que diz a palavra de Deus. O que é preciso é intimidade com o Espírito Santo, Anderson. É você ler um texto e ele pula na sua frente.
Parece que ele fica 3D na hora, assim. Eu, graças a Deus, tenho tido esse tipo de experiência. Em Mateus 25, versículo 21, diz assim: E o seu Senhor lhe disse: Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no teu gozo do teu Senhor. Essa promessa é para quem, irmãos? Para o povo de Deus. Mas não para por aí. Em Daniel, capítulo 12, versículo 3, ele diz: Os que forem sábios, pois resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Há uma promessa sobre nós, irmãos, povo de Deus, que honramos a sua palavra. O povo de Deus que honra a sua palavra, que não se deixa cobiçar, cativar por palavras doces, amáveis, suaves, permeadas de meia-verdades. Esse povo de Deus, ele próprio levanta, sustenta, guarda e exalta no momento certo. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Eu daria um triplo mortal carpado. O céu, irmãos, tem ouvidos para aqueles que de fato estão buscando a verdade. O céu tem ouvidos para aqueles que de fato estão buscando a verdade. E o inferno treme, irmãos. O inferno treme diante deste crente que conhece a palavra de Deus. Porque o crente que conhece a palavra de Deus não se deixa enganar, irmãos. Ah, irmãos, vocês estão entendendo isso? Essa palavra tem ardido no meu coração nos últimos tempos. Porque nós estamos vendo igrejas crescerem absurdamente. Porque não estão pregando o Evangelho de Cristo. Mas isso não tem nada a ver com o reino, irmãos. Isso é só o império dos homens. E sabe o que vai acontecer? Vai cair, irmão. Os impérios humanos que não pregam a palavra de Deus não permanecerão. É questão de tempo. Está entendendo isso, Emerson? E aí eu queria encerrar fazendo algumas perguntas para você. E aí o Thiago vai tocar. E se você quiser se apresentar diante de Deus, é a hora. Onde estão os crentes desse texto? Desse esboço que eu fiz? Onde estão os homens e mulheres que buscam conhecimento da palavra de Deus? Onde estão aqueles que temem a voz de Deus mais do que palavras cobiçosas? Onde estão os jovens, os homens e as mulheres que preferem a palavra do que pregações que afagam o ego? A palavra, irmãos, não mudou. A palavra de Deus não mudou, é a mesma. Hoje, ontem e eternamente. O que nós precisamos é nos voltar a ela. Então hoje, irmãos, hoje é a noite de retorno, é a noite de conserto, é a noite de arrependimento. Hoje é a noite de restauração do temor. É hoje que você precisa se convencer, através do Espírito Santo de Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Você está entendendo isso, irmão? Você quer fazer essa entrega hoje? Vem aqui na frente que eu quero orar com você. Mais alguém? Amém. Feche seus olhos, curva sua cabeça.
Senhor, restaura em nós o amor pela Tua palavra, Jesus. Dá-nos coração quebrantado, mente renovada, olhos santos, espírito humilde. Livra-nos da superficialidade, da vaidade, do engano, do orgulho. Faz de nós, Jesus, uma igreja bíblica, fiel, firme e irrepreensível. Levanta, Jesus, pregadores cheios da palavra. Levanta jovens cheios de temor. Levanta famílias edificadas sobre a rocha. Que nada em nós seja maior do que a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos libertação. Em nome de Jesus, nós ordenamos que saia agora, Senhor. Em nome de Jesus, saia, livre ele de todo mal. Nenhum demônio é maior do que o seu poder. Revista-o, Senhor, com o teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o maçonaria cortou meu dedo, não tem problema, vai curar. Vai cortar meu dedo. Vai curar. Maçonaria cortou meu dedo. Isso. Boné dele. Jesus tira como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então cante, então clame, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Se você sabe, canta! Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. E se pedimos, Jesus virá como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então cante, então clame, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmãos, antes de finalizar, vamos juntar aí para tirar aquela foto. Senão a gente esquece.
acabamento.